Oi, pessoal. Fernanda, PEC de Língua Portuguesa, aqui da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Este é o vídeo 3 de como que o estudante vai digitar a redação, né? Como que ele acessa essa redação lá no Centro de Mídias. Então, primeiramente, nós vamos no Centro de Mídias, web, dessa vez é web, tá bom? Então, ele clicou lá no Google, CMSP Web, o primeiro link. Cliquei no primeiro link, eles vão fazer o login. No meu caso, já está o login aqui porque eu entro sempre. Ele entra em login. Eu posso clicar aqui em canais, turmas, outros, Google Classroom. No nosso caso, a gente vai no turmas. Para o estudante, vai aparecer a série dele, primeiro A, primeiro B, terceiro ano, sexto ano. No meu caso, é uma turma fictícia, eu vou clicar aqui nessa turma fictícia. Cliquei, aparecem todas as plataformas. Vou clicar aqui no Redação Paulista. Cliquei em Redação Paulista, vai aparecer tanto língua portuguesa quanto redação e leitura. Como o vídeo 2 eu publiquei uma redação da terceira série do ensino médio, e a terceira série do ensino médio, quem publica é o professor de redação e leitura, eu vou vir aqui, tá? Se o estudante é dos anos finais, né? O professor publicou uma proposta dos anos finais, ele vai vir em língua portuguesa, tá? Então, vou clicar aqui, ó, redação e leitura. Tem um monte aqui, porque são vários testes, e não sou só eu que tenho essa turma fictícia, mas a que eu publiquei, ó, dia 6/3, aparece aqui para mim, tá bom? Fernanda, e esse verdinho não, né? Esse azulzinho aqui. Esse azulzinho não é uma proposta de redação. Ó, quando aparecer o ícone azul, é porque é uma tarefa. A pessoa que fez o teste aqui, ela fez um teste errado aqui, ou não, né? Ela queria realmente fazer uma tarefa. Só é redação quando o ícone está laranja. Se vocês publicarem uma proposta pronta, não vai ter erro, vai aparecer laranja porque o pessoal da Seduc já fez uma proposta realmente de redação, tá? Às vezes, o professor, quando ele faz modelo autoral, ele clica sem querer na opção de dissertativa e não clica na opção de redação, e aí por isso que aparece azul, certo? Bem, eu vou aqui na minha proposta. Então, aqui, dissertação, né, o texto dissertativo argumentativo, clico na flechinha, aparece, olha, quem foi o autor aqui, entendeu? Ó, o autor, que no caso vocês, né, o professor da turma. Quando que vai expirar essa redação? Então, o aluno tem até o dia 22 para fazer. Então, tem todas as informações. Eu vou aqui só por título de curiosidade, abrir aqui, ó, tá vendo? É uma outra pessoa que publicou essa redação, porque aqui é uma turma fictícia. E aí perceba que não tem nem quando expira, né? É uma tarefa, provavelmente a pessoa não colocou para expirar. Então, vou voltar aqui na minha proposta e coloco em realizar. Gente, eu estou aqui abrindo pelo meu perfil, mas é assim que o aluno vai visualizar também, tá? O professor também consegue fazer esse caminho que eu estou fazendo pelo login do professor. Então, eu venho em realizar. O aluno aqui, então, recebeu a redação, bonitinho. Ele vai fazer o quê? Ele vai ler tudo, né? O texto de apoio, belezinha. Vai criar o título é obrigatório. Se ele não colocar o título, ele não consegue enviar essa redação. E aqui, escrever a redação. Gente, então, vou fazer aqui um teste, ó. Colocar aqui, ó, redação 01 como título. E aqui no corpo do texto, né, colocar texto 01. Vocês viram que, quando eu comecei a digitar, apareceu um botão amarelinho? Tava cinza isso daqui. Por quê? Porque nós temos uma ferramenta de correção online. À medida que eu vou escrevendo aqui, e se eu escrever alguma coisa errada, ela vai apontando para mim. Como, Fernanda? Ó, coloquei aqui, ó, teste 1, teste 2, vou escrever uma palavra errada, tá? Não se assustem. Vou escrever aqui, ó, hoje, depois de um ponto, sem ser letra maiúscula, né? E sem um H. Ai, que horror, né? Então, cliquei aqui, ó, hoje, e aí eu vou colocar no botão corrigir online. Quando eu coloco no botão corrigir online, a própria plataforma mostra para mim, olha, tem um erro de morfologia aqui, né? Porque eu comecei a palavra sem a letra maiúscula, né? Então, eu clico aqui, ele só vai mostrar para mim, ó, precisa colocar com letra maiúscula. Então, eu venho aqui,
vou colocar em letra maiúscula. Vou colocar novamente em corrigir online. Aí ele percebeu que também tem um erro que de ortografia, que eu preciso o quê? Então eu clico aqui, ó, e eles vão e vai dar para mim algumas opções. Nesse caso, ele não me deu a opção aqui, ó, hoje, né, com H. Então eu venho e arrumo o texto, no caso o aluno, né? Gente, não adianta o aluno clicar aqui e achar que vai arrumar automaticamente. Não vai. Ele precisa ver o que o corretor tá orientando para ele vir aqui no texto dele e arrumar. Então, ele vai digitar o texto dele bonitinho. Vai chegar o momento que ele vai clicar em corrigir online. Ele arruma o texto dele. E quando ele conseguir 300 palavras, aqui no caso do terceiro ano, quando ele escrever 300 palavras, lembrem, é 300 palavras, não 300 caracteres. Como assim, Fernanda? Ó, se eu colocar aqui, ó, sem espaço, ainda está em 6 palavras. Agora, se eu dou espaço, ó, se eu dou espaço, aí conta a palavra. Então, precisa do espaço para contar as palavras. Fiz 300 palavras, eu envio a redação. Se o aluno não conseguir digitar a tempo a redação, ele vai vir em salvar rascunho e depois ele continua ou na casa dele ou na próxima aula de redação a digitação da redação. Lembrando que nós implementamos o caderno de redação, o estudante precisa primeiro escrever no caderno de redação, na folhinha dele, né, numa parte, ou seja, ele precisa ter essa redação escrita para depois passar para a plataforma de forma digitada. Certo? Bem, eu não vou aqui escrever 300 palavras, né, com vocês no vídeo, mas assim que eu terminar aqui as 300 palavras, eu envio a redação. Eu não vou conseguir, tá? Ele vai falar para mim que eu não consigo porque tem a quantidade mínima de palavras. Mas aí depois que eu terminar as 300 palavras, eu entrego essa redação e aí nós vamos para o vídeo 4, que eu vou ensinar vocês de como que essa redação vai ser corrigida, tá? Então até lá, gente.